Bem, continuando, né, nosso assunto, a gente fez revisão, né, de geometria analítica nas aulas anteriores, fez um monte de exercício e agora vamos continuar com o assunto, né? Hoje a gente vai estudar o que é o coeficiente angular, de acordo com o gráfico, né, que vai ser a tangente, e aprender a tirar a equação de uma reta através do coeficiente angular e de um ponto da reta. Basicamente é isso, tá bom? Então a gente vai ver coeficiente angular e a equação da reta, beleza? Então é o seguinte, o coeficiente angular por dois pontos. Primeira coisa, imagine se você tivesse dois pontos e você quer tirar, no caso, dois pontos da reta, e você queira tirar o coeficiente angular, a inclinação dessa reta, nada mais é do que a inclinação, tá bom? Quando eu falo em coeficiente angular, tem a ver com o ângulo, né, esse ângulo aqui, que esta reta se encontra em relação à horizontal, tá bom? Então, se esse ângulo for muito grande, então essa reta vai estar mais, né, ascendente. Se esse ângulo for pequenininho, vai estar assim mais, né, descendente. E claro que a reta pode ficar, só apagar aqui, a reta pode ficar assim, né, ó, ela pode ficar decrescente também, não é? Quando ela for decrescente, a gente diz que o coeficiente angular dela é negativo, que ela vai decaindo, tá bom? Então, vamos aí verificar como é esse coeficiente angular. Primeira coisa, eu mostrei que o ângulo alfa é o ângulo formado pela reta com a horizontal. Pode ser aqui o ângulo, pode ser, né? Pode ser aqui também, ó. É o mesmo ângulo, a mesma abertura. Pode ser um ângulo bem aqui no eixo X, tanto faz, né? Se eu traçar uma horizontal, esses ângulos que eu marquei todos têm a mesma abertura que o ângulo alfa. Beleza, a partir daí, você imagina o seguinte, para calcular o coeficiente angular, a gente vai calcular a tangente do ângulo alfa. O que é isso? A tangente, você está vendo aqui que eu tenho um triângulo retângulo, tá bom? E nos estudos de trigonometria, a tangente, né, vou estudar só tangente, tem seno e cosseno, mas para nós aqui vai ser só tangente. A gente pega, né, nesse triângulo, pega o cateto oposto ao ângulo, aqui ó, do outro lado do ângulo, que é o YB menos o YA, que é esse comprimento aqui, a gente já viu fazer, já fez isso, que é exatamente isso aqui, ó, o YB menos o YA. A gente fez isso lá para calcular a distância. Isso está aqui, YB menos YA. E esse cateto que forma um ângulo, a gente chama de cateto adjacente, que é o XB menos o XA. O X do ponto B e menos o X do ponto A. Aqui, ó, esse mesmo comprimento aqui. Beleza? Então, eu tenho aqui a medida do cateto oposto pelo cateto adjacente e a tangente nada mais é do que a razão, certo? Entre esses dois catetos. Então, ó, e a tangente desse ângulo alfa aqui, né, a gente chama do coeficiente angular. Coeficiente angular, tá aqui a igualdade, M, né? M a gente já viu na aula passada, que é o coeficiente angular da reta, é a tangente do ângulo alfa. E como é que calcula a tangente do ângulo alfa? O cateto oposto, YB menos YA, dividido pelo cateto adjacente, XB menos o XA. Beleza? Quando eu tiver dois pontos de uma reta, se eu quiser calcular o seu coeficiente angular, basta fazer isso, pegar, né, os valores do Y, fazer a subtração, e do X, fazer a subtração, seguindo a mesma ordem, né? Y do B menos o YA, X do B menos o X do A. Beleza? Então vamos aqui a um exemplo, né? Determine o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos A, 1 e 4 e B, 5 e 8. Como é que faz isso? Bem, está aqui a reta, está aqui o ponto A e o ponto B. Se você observar aqui, eu tenho, vou desenhar aqui o triângulo, né? O cateto adjacente e o cateto oposto. Você sabe que é bem aqui tem um ângulo alfa, né? Ó. Então, o que é exatamente o coeficiente angular? É a tangente desse ângulo. Como é que eu calculo a tangente desse ângulo? Dividindo o cateto oposto, esse intervalo, pelo cateto adjacente, que é esse intervalo.
Como é que calcula esse intervalo? Aqui é a formulazinha. Bom, vou pegar aqui o ponto mais alto, seria, né, o y do ponto B, seria 8, aqui é 8, ó, menos o y do ponto A, que é o 2, ó. Beleza? Que é o 2. Beleza? Então ficou aqui, né? O 8 menos o 2. E o cateto adjacente a quem é? 5, aqui ó, 5 menos 1. Então posso montar agora o coeficiente angular M é igual ao cateto oposto. O cateto oposto a esse ângulo, né? Ó, aqui o oposto, ó, é o 8 menos 2, dividido pelo cateto adjacente, que é o que fica aqui embaixo, ó, 5 menos 1. Fazendo a conta, 8 menos 2 dá 6 e 5 menos 1 dá 4. Aqui é uma fração que não dá para dividir, mas eu posso simplificar ambos por 2. Se eu dividir 6 para 2 vai dar 3 e 4 para 2 vai dar 2. Logo, o coeficiente angular é 3 meios. Vai ficar uma fração. Pode, professor? Pode sim. Lembrando que 3 meios, né, positivo, então a reta vai ser o quê? Crescente. Se é positivo é crescente, se for negativo é decrescente. Beleza? Agora eu vou deixar aqui a primeira questão do exercício de hoje para vocês. É para fazer a mesma coisa. Determinar o coeficiente angular dos pontos A e B. Item A, ponto 3 e 5, 4, e o ponto B, 4 e 11. Fazer a mesma coisa do exemplo anterior. E o ponto B com alguns sinais negativos. Preste atenção no jogo de sinais. E claro, vou repetir aqui, o coeficiente angular pode ser positivo, pode ser negativo, tá bom? Beleza, saiu o exercício, copie, esse você vai me enviar. Agora vamos pegar a definição de coeficiente angular e montar a equação da reta, onde eu preciso apenas do coeficiente angular, ou seja, da tangente em relação do ângulo alfa, né, em relação à reta, e de um ponto na reta. Então tá aqui a mesma coisa. Aqui é a reta, ponto A e B, aqui o ângulo, o alfa, o cateto oposto desse triângulo aqui, né, o triângulo retângulo aqui, tá aqui o cateto oposto, tá aqui o cateto adjacente, a mesma coisa, mesmo cálculo, né, ó, YB menos o YA, XB menos XA. E para calcular o coeficiente angular, eu faço o quê? YB menos YA dividido por XB menos XA. Isso aqui é a fórmula. A partir da fórmula do coeficiente angular, a gente vai montar, tá bom? A fórmula da equação da reta que precisa de um ponto e do coeficiente angular. Como é que faz? Primeira coisa, o ponto Y, né? O ponto XY vai ficar qualquer ponto da reta, como a gente viu nas anteriores, qualquer ponto sobre a reta. Então pode ser aqui o ponto A, ponto XY, pode ficar bem aqui, pode ficar aqui no meio, pode ficar em qualquer canto. Então ele é o ponto arbitrário, é um ponto da reta. E o ponto P, aliás, o ponto B será o nosso único ponto, será o ponto P agora, né? Então a fórmula mudou aqui, ó. Ficou Y arbitrário, ou seja, vai ficar na fórmula, menos o Y do ponto, vai ser só um ponto só, né? Dividido por X menos o X do ponto. O X agora vai ser o XP e YP de um ponto só. E claro, vai ter o coeficiente angular já definido. No livro, ele não deixa a fórmula com denominador, ou seja, nessa divisão. Ele pega esse divisor, né, x menos xp, e leva multiplicando com o m. Como é que fica? Assim, ó, m que multiplica x menos xp, igual a y menos yp. Tá bom? Para colocar se eu mudar a ordem, pode colocar assim? Pode. Mudou y menos yp para o primeiro membro, ficou aqui no primeiro membro, professor? É, professor. E o x que multiplica, aliás, e o m que multiplica x menos xp ficou do outro lado. Essa aqui é a fórmula que está no livro de vocês, tá bom? Vou lá pegar o livro de vocês, livro do terceiro ano, tem essa fórmulazinha, tá bom? É a fórmula da equação da reta, quando eu tenho o coeficiente angular, m, e o ponto, que é o xp, yp. Isso dá certo com exemplo.
Vamos ao exemplo. Determine a equação geral da reta de coeficiente angular m, 2/3, tem uma fraçãozinha ali, que passa pelo ponto 2, 3. Tá aqui a formulazinha que acabamos de ver, y menos o yp igual a m, coeficiente angular, x menos xp. E daqui o ponto. O ponto é 2 e 3, eu não sei a inclinação. 2/3 é positivo, eu deixei a reta aqui crescente, mas necessariamente não precisa fazer esse ângulo aqui, pode ser um ângulo maior ou menor, só para a gente visualizar, tá bom? Como é que faz? Substitui na fórmula. O coeficiente angular é 2/3, você vai colocar aqui 2/3. O y do ponto P está aqui, o y é o 3. E o x do ponto P, que é 2. Você vai substituir aí. Esse y e esse x vai ficar, né, como é da equação, ninguém vai mudar. É da equação da reta. Então vai ficar assim, ó. Y menos 3, que é o y do ponto P. O m, que é 2/3. X menos o xp é 2. O x do ponto P, né? Aqui o ponto P, aqui o 2. Substituiu. Agora é só você fazer as continhas. Como o 2/3 está multiplicando aqui, significa que o 3 está sendo divisor de tudo. Então eu posso pegar o 3 e levar para o primeiro membro multiplicando. E claro que o 2 vai ficar aqui multiplicando por x menos 2. Olha como é que fica. O 3 que estava aqui veio para cá multiplicando. Ele está no denominador. Isso aqui é um produto. É como se fosse assim, ó, 2x, vou tentar escrever aqui, menos 2, olha, mal feito, né? Dividir tudo por 3. E lá nas equações, o 3 aqui não está dividindo? Ele passa multiplicando, tá aqui, passou multiplicando, tá bom? Vou até apagar isso aqui, né, professor? Paga, professor. Então ficou 3 que multiplica y menos 3. E o 2 que está aqui em cima continua multiplicando com x menos 2. Multiplicando. 3 vezes y, 3y. E 3 vezes menos 3 vai dar menos 9. 2 vezes x, 2x. E 2 vezes 2 dá 4. Tá aí, ó. Bonitinho. Agora vamos passar, né, o 2x menos 4, já que ele quer a equação geral da reta, ele não quer a reduzida. Passar tudo para o primeiro membro e deixar igual a zero. Tá aí. O 2x aqui positivo e negativo. O 4 é negativo e positivo. Se eu colocar na ordem, vai lá o menos 2x, né? Primeiro aparece o x, o menos 2x veio para frente do 3y positivo. Menos 9 mais 4 dá menos 5. Aí tem um problema que o 2x aqui está negativo. Esse problema a gente resolve multiplicando por menos 1. E é só mudar o sinal. Mudou o sinal de todo mundo, ficou 2x menos 3y mais 5 igual a 0. Essa é a equação geral da reta. Se pedir na forma reduzida, você sabe como faz. Como é que faz? Isola o y, beleza? E agora vamos à questão número 2. A questão número 2 pede para determinar a equação geral da reta, fazer a mesma coisa que o exemplo anterior, passando pelo coeficiente, que tem coeficiente angular m, né? E passa pelo ponto P, tá bom? Aqui, o ponto P vai estar definido aqui, ó. E também o coeficiente angular. Aqui eu não botei nem fração, botei foi número mesmo, número inteiro. Mas no item B eu deixei uma fraçãozinha, beleza? Faça os exemplos direitinho. Tente fazer os exercícios, claro, se tiver alguma dificuldade. Lembrando que na próxima aula eu vou corrigir e passar mais exercícios, que nós estamos praticamente mudando o formato, né, de como encontrar a equação da reta. Até mais e bons estudos!